Olá, estamos de volta para mais uma aula de Direito do Trabalho. E nessa aula nós vamos abordar um tema muito, mas muito importante. A partir de agora, nós vamos falar de salário e remuneração. Eu sempre digo para os meus alunos que os três maiores temas do direito do trabalho, sem dúvida alguma, são salário e remuneração, relações de trabalho e relação de emprego e duração do trabalho. E nesta aula nós vamos dar início a esse tema que é tão fascinante, que diz respeito a algo de interesse do trabalhador, que é o seu salário e que é a sua remuneração. Nós vamos tentar entender cada um desses elementos e conceituar as suas características, os seus principais pontos, para que na hora da prova você não cometa nenhum deslize e saiba resolver a referida questão. Então vem comigo, me acompanhe e vamos falar inicialmente sobre o salário. Para nós entendermos o que é salário, nós temos que primeiramente pensar na sua essência. E segundo a doutrina, ela nos menciona, o salário ele decorre da ideia de contraprestação. Por que contraprestação? Porque você faz algo para receber um salário em troca. Ele não é algo espontâneo, ou seja, ele depende que você realize uma determinada tarefa, uma determinada atividade. Dessa forma, conceituamos da seguinte maneira: salário é toda contraprestação ou vantagem em pecúnia ou em utilidade devida e paga diretamente pelo empregador ao empregado em virtude do contrato de trabalho. Isso que seria o salário. A principal característica do salário é justamente esse viés de contraprestação que decorre do empregador para com o empregado. Se você não trabalhar, você não vai receber. Simples assim. Além do mais, podemos conceituar o salário como um pagamento direto que é feito pelo empregador ao empregado. Por que pagamento direto? Porque sai do dinheiro do próprio empregador. Não é feito por terceiros. Tanto que, se a gente analisar, o pagamento realizado por terceiros, ele terá um outro nome, ele terá uma outra característica. O salário, ele pode ser variável, ou seja, o salário variável é aquele salário que é submetido a uma determinada condição ou uma determinada produção. Nesse caso, nós poderíamos dizer que os comissionistas é um exemplo clássico disso, ou seja, se bater a meta vai ganhar tanto, se não bater a meta vai ganhar menos, e assim vai acontecer também com aquele que trabalha com produção ou com outras características que denota a ideia de ser variável, de ser modificável. O salário é devido no tempo da execução do trabalho. O que significa isso para nós? Significa que se você trabalhou, o salário vai ser devido. Agora, sempre que você tiver à disposição do empregador, ainda que não esteja trabalhando, como é o caso por exemplo, dos trabalhos onde você está à disposição ou aguardando a executar as ordens, as atividades, nós podemos falar aqui também como uma outra situação a denotar. E também o salário ele vai ser devido na interrupção do contrato de trabalho. O que seria a interrupção do contrato de trabalho? Você não trabalha, porém recebe. Como é o caso, por exemplo, do descanso semanal remunerado, ou quando você falta do trabalho porque faleceu alguém próximo, dentro dos limites da lei. Tudo isso trará a ideia para nós de salário. Sobre a natureza jurídica do salário, nós podemos considerar ela como um direito do empregado ao respectivo pagamento em virtude da existência do contrato do trabalho. Então, se na sua prova perguntar qual é a natureza jurídica, é de direito do trabalho, de direito do trabalhador que prestou os seus serviços e executou as suas atividades. Então, neste caso, é a natureza jurídica totalmente de direito. Feitas essas considerações iniciais sobre o salário, a partir de agora a gente passa a entender um pouquinho mais sobre a remuneração. Sobre a remuneração, a primeira consideração que eu quero falar para você é que ele é a soma do pagamento direto com o pagamento indireto.
Então, a remuneração é a soma do pagamento direto com o pagamento indireto. Pagamento indireto é aquele que é feito por terceiros, como é o exemplo clássico das gorjetas. As gorjetas é o exemplo mais clássico que nós temos no nosso meio jurídico. Então, nós podemos caracterizar a remuneração como salário mais gorjeta. Remuneração é igual salário mais gorjeta. Olha o que dispõe a lei. Opa, deixa eu voltar aqui para vocês, que eu andei demais. A remuneração compreende-se, para todos os efeitos legais, além do salário devido, e pago diretamente pelo empregador, como a contraprestação de serviço, as gorjetas que o receber. Então, a gente pode dizer que remuneração é igual salário mais gorjeta. Dessa forma que nós podemos definir a nossa ideia de remuneração nos termos do artigo 457 da nossa CLT. A lei ainda diz assim para nós: as anotações concernentes à remuneração devem especificar o salário, qualquer que seja a sua forma de pagamento, seja ela em dinheiro ou em utilidade, bem como as estimativas de gorjeta. Significa que se as gorjetas integrarem o seu salário, elas deverão estar presentes na sua CTPS, tá bom? Agora pergunta, beleza, eu já sei que é salário, que é o pagamento direto, eu sei que a remuneração é o pagamento direto com o pagamento indireto, que são as gorjetas. Agora pergunta, o que são as gorjetas? Até coloquei esse desenho aí desse garçom meio com cara de louco, né? Eu não gostei desse garçom com cara de louco, não. Mas a gente vai falar um pouquinho dele. Sabe o que é interessante? A professora Volia Bonfim, ela traz no seu livro de Direito do Trabalho que as gorjetas, a palavra gorjeta, ela decorre da origem de gorja. Gorja significa goela. Goela é de onde a água escorre. Então, na realidade, a gorjeta ela tem aquela ideia do trocadinho que você dava para tomar cachaçinha para a água escorrer. Isso que é a ideia de gorjeta. E a gorjeta, ela está classificada também no nosso artigo 457 da nossa CLT. E a gorjeta, ela dispõe da seguinte maneira: considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente dada pelo cliente ao empregado, como também aquela que foi cobrada pela empresa ao cliente como adicional nas contas a qualquer título e destinada a distribuições aos empregados. Reitera-se aqui, nós temos que levar em consideração um pagamento que é feito de forma indireta. Vou colocar aqui para vocês, beleza? E aproveitando a nossa tela, aproveitando o que está aí, a gorjeta, ela não é salário. Logo, se ela não é salário, pessoal, para a sua prova, você deve levar em consideração que ela não integra a base de cálculo do aviso prévio, das horas extras, do adicional noturno e do repouso semanal remunerado. Nós brincamos que a gorjeta, ela não gosta da ARA. Quem que é a ARA? Quem que é essa mulher da ARA? Eu falo que ela é uma mulher. Mas a ARA é as horas extras, o aviso prévio, o repouso semanal remunerado e o adicional noturno, tá bom? Então a gorjeta, ela não gosta da ARA, não se esqueça disso para a sua prova. Tá bom? Tá dando para entender? Tá conseguindo acompanhar legal aí o nosso conteúdo? Ah, então vou voltar lá, vamos falar de novo da gorjeta. A gorjeta, ela não integra a ARA, pessoal. Então, quando a gente falar da gorjeta, cuidado para não errar na hora da sua prova. Anota essas informações que eu quero com certeza que você acerte no seu exame, na sua prova, e com certeza vai ser algo que vai valer muito a pena, tá bom? Ah, deixa eu falar. Súmula 354 é essa ideia da ARA que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Súmula 354 do TST. Ele que fala para nós que a gorjeta não integra a ARA. Súmula 354, exatamente a redação do que nós acabamos de mencionar. Tá dando para entender? Show!
Se está dando para entender, vamos continuar. E eu quero falar para vocês de um outro mecanismo de pagamento indireto que existe aí no nosso dia a dia jurídico. Provavelmente, eu vou dar um exemplo, depois eu dou o conceito. Provavelmente você já foi na farmácia e chegou na farmácia falando que queria esse remédio. Ah, mas eu quero esse remédio e beleza. Só que quando você foi embora da farmácia, eu ia ver se tinha outros remédios aqui, mas não tem. Quando você foi embora da farmácia, você saiu com remédios totalmente distintos daquele que você queria ter comprado inicialmente, que gostaria de ter comprado. Por quê? O que aconteceu? Acontece justamente que o farmacêutico incentivou você a comprar esse outro remédio que ele falou que seria melhor, que traria as mesmas condições, ou seja, ele trouxe mais vantagens para você. Muitas vezes, quando o farmacêutico faz isso, ele faz isso além, evidentemente, de querer oferecer o seu melhor, mas ele faz isso também com a intenção de ter uma vantagem em cima disso. Qual que é a vantagem em cima de você? Não é a vantagem em cima de você, mas toda vez que ele vende um produto de uma determinada marca, de uma determinada representação, essa marca, essa representação, paga diretamente para ele uma comissão como incentivo para ele sempre estar oferecendo e vendendo os seus respectivos produtos. Então, isso que eu acabei de falar para você tem um nome no nosso meio jurídico. E esse nome é um nome muito engraçado, que são as gueltas. Gueltas no nosso meio jurídico nada mais é que o valor recebido pelo empregado, geralmente vendedor, mas pago diretamente pelas empresas fabricantes ou distribuidoras de certos produtos de determinadas marcas. Essa é a ideia que nós temos, evidentemente, sobre o que nós chamamos de gueltas. Fechado, pessoal? Mais um conceitinho aí para vocês, ok? Então veja só, eu já falei que nosso salário ele é o pagamento direto feito pelo empregador, a remuneração é o salário mais o pagamento indireto, que pode ser as gorjetas. Expliquei que a gorjeta é o pagamento realizado por terceiro e dessa forma nós podemos definir que a remuneração ela é dessa forma, salário mais gorjetas. Poderia ser gueltas aqui ao invés de gorjetas, tá? Poderia ser gueltas tranquilamente. Então, anote isso para não esquecer na hora dos seus estudos, que isso é muito importante, vai valer a pena você saber com toda a certeza do mundo, ok? Vamos seguir então, porque a gente não pode parar com os nossos estudos. E que bom ter você aqui comigo na aula do De Luca, estudando Direito do Trabalho, aperfeiçoando os seus ensinamentos, aprendendo um pouco mais dessa matéria, que com certeza é a matéria mais apaixonante de todo o direito. Eu não tenho dúvida em relação a isso. Agora, se você tem dúvida, não posso fazer nada, né? Porque direito do trabalho é o melhor, sem falar, sem impor, sem qualquer elemento, beleza? Bom, continuando aqui, agora nós vamos falar um pouquinho sobre alguns elementos que compõem esse nosso estudo do salário e remuneração. E já que nós estamos falando de salário e remuneração, eu quero falar para vocês sobre ele, que talvez é o mais famoso de todos os salários. Nós vamos falar dele, que tem aí o seu papel no meio jurídico da forma mais relevante. De quem que nós vamos falar? Do salário mínimo. Sim, eu vou falar para vocês sobre o salário mínimo. E pessoal, sobre o salário mínimo que está aí na sua tela, nós temos que considerar, evidentemente, que o salário mínimo ele é o patamar mais baixo que alguém pode receber no nosso meio social e no nosso meio jurídico. Então, ele representa a quantia mínima do trabalhador assalariado. Sim, é a quantia mínima do trabalhador assalariado, é o valor que representa, evidentemente, o patamar mais baixo que um trabalhador pode atingir dentro do nosso meio. Nós brincamos que ele acaba sendo o piso do piso. Todavia, o salário mínimo ele tem algumas importantes características que são utópicas. Porque, por exemplo, se você ler o artigo 7º da Constituição Federal no inciso 4º, você fica revoltado.
Por que você fica revoltado? Porque, tecnicamente, o salário mínimo ele tem que atender tudo isso. Olha que coisa linda. Salário mínimo fixado em lei, ele tem que atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Olha que coisa linda, né, gente? O salário mínimo serve para isso tudo. O salário mínimo serve para tudo isso. Evidentemente, pessoal, reitero aqui para vocês que isso que está previsto no artigo 7º, inciso 4º, ele é muito utópico. Por que ele é utópico? Porque a gente sabe que no nosso meio social hoje em dia, isso não é possível. Se geralmente você paga o aluguel com o valor de salário mínimo. Então, é uma utopia que está no nosso meio social, mas que a gente tem que aqui, estar atento e fazer aqui a nossa análise sobre a temática. De qualquer maneira, pessoal, continuando o nosso estudo, reitero para vocês, o salário mínimo é o patamar mais baixo que um trabalhador ele pode ganhar. Salário mínimo, pessoal, ele não se confunde com piso salarial. Piso salarial é o patamar mais baixo para a categoria previsto em norma coletiva, seja acordo ou convenção. Agora, o salário mínimo é o patamar mais baixo que qualquer pessoa pode atingir. Nada, nem o salário, o piso salarial pode ser inferior ao salário mínimo, de modo algum. Tem exceções? Até tem, mas eu vou falar para vocês posteriormente, ok? Aproveitando essa ideia de salário mínimo, piso salarial, nós também temos um outro conceitinho que eu gostaria que você anotasse, que é o de salário normativo. Salário normativo é aquele fixado em sentença normativa proferida em dissídios coletivos pelos Tribunais da Justiça do Trabalho. Olha que expressão bonita, né? É pela Justiça do Trabalho, ou seja, a sentença normativa vai definir qual é o salário normativo. Tá ok? Para por aí os conceitos de salário? Não. Porque nós temos também, olha que nome bonito, é complessivo, não é compressivo não, é complessivo. E sobre o salário complessivo, pessoal, é aquele tipo de salário quando você recebe o seu olerite e não tem discriminação alguma, não tem informação alguma sobre o seu salário, você não sabe do que se trata aquele montante que você recebeu, porque está ausente as verbas recebidas, a discriminação dessas referidas verbas. Então nós podemos falar que é o pagamento sem que haja discriminação detalhada de cada uma das verbas ora recebidas. Tá bom? Muito importante isso você compreender e entender na nossa aula, tá bom? Enfim, muita coisa, né, a gente está estudando, né? Que bom que a gente está estudando muita coisa. Sinal que a nossa aula está rendendo. E dessa forma, eu quero falar para você que nós vamos abordar, uma vez que nós entendemos os principais salários aqui, quais são os elementos que compõem o salário. E o salário, ele é composto como o pagamento efetuado pelo empregador. Porém, nós podemos considerar que ele pode trazer para nós o salário base e os sobressalários. Então, o salário em si, ele é composto sobre o salário base, que é aquela quantia determinada que você vai receber, mais os sobressalários. Esses são os elementos do salário segundo a nossa norma jurídica, tá ok? Trago esse conceito aqui para vocês. Quando a gente falar de salário base, olha só, eu não falei aqui para vocês de salário base? Deixa eu colocar uma setinha. Quando a gente for estudar o salário base, nós podemos compreender acerca da existência de 3 tipos de salário base. São eles o salário fixo, o variável, ou seja, que determinada, vamos supor, se você tem que bater meta para receber tanto, se você vender X vai receber Y, enfim. E o salário misto, que é a soma, né, do salário fixo mais o variável. Então, todos esses três mecanismos compõem o nosso salário base que eu falei para vocês aí. Esse salário base aqui, tá bom? Então, o salário base, reitero para vocês, ele pode ser composto de forma fixa, variável ou mista. Esses são os elementos, tá bom? Outra coisa,
Ainda no que diz respeito ao nosso salário base, que nós estamos estudando, ele pode ser salário utilidade ou salário em dinheiro. Nós vamos entender esses elementos, mas o que eu quero dizer para vocês? Que você pode receber uma quantia em dinheiro e pode receber uma quantia em bens que não são dinheiros diretamente, né? Óbvio que se você vender vai ter um valor, mas as utilidades são coisas que podem ser fornecidas pelo teu empregador em razão do trabalho que você prestou. Não para o trabalho, mas pelo trabalho hora prestado. Então, mais uma vez, o salário ele poderá ser utilidade ou em dinheiro, tá bom? E ainda, pessoal, nós temos os sobressalários. Os sobressalários, tá esse desenho aí na tela de vocês, ele poderá ser as gratificações, os adicionais, ele poderá ser os prêmios, ele poderá ser a ajuda de custo, ele poderá ser as diárias de viagem, os abonos, a complementação da aposentadoria e as comissões. Lembrando, né, que geralmente adicionais e comissões e gratificações são os mais famosos. Então, recapitulando, poderá ser sobressalário, gratificações adicionais, prêmios, ajuda de custo, diária de viagem, abono, complementação de aposentadoria, comissões. Tá ok? Anota isso ou dá um print na nossa tela para facilitar os teus estudos. Volta aqui para mim, né? Evidentemente. E óbvio que já que nós estamos falando sobre salário, o que significa sobressalário? Sobressalário, para efeito de conceituação, nós podemos dizer que são as parcelas que gravitam em torno do salário base ou de salário condição, pois dependem do implemento de uma condição legal ou de uma condição contratual. Nós temos um salário base ou salário condição, e isso, evidentemente, depende do implemento dessa condição para que eu receba os sobressalários. Nós podemos falar que os sobressalários, eles integram o complexo salarial diante da natureza e são concebidos diante de uma condição. Para que nós tenhamos o sobressalário, é necessário que tenha a condição. Essa condição, pessoal, pode ser quando o empregador preenche determinadas hipóteses estipuladas pela lei ou vontade das partes e receberá o salário ajustado ou determinado pela norma jurídica. É assim que acontece no nosso estudo, no nosso esboço e na nossa compreensão. Feito isso, eu quero começar a falar com vocês, já que nós estamos falando dos sobressalários, nós vamos falar um pouquinho das utilidades. Lembra que eu falei para vocês que além dos sobressalários nós também teríamos as utilidades? Se eu voltar lá atrás, você vai lembrar? Vamos voltar para você ver, ó. Nós temos o salário base mais os sobressalários. Aí nós temos o salário base que pode ser em dinheiro e utilidade, e nós temos os sobressalários. E além dos sobressalários, né, pessoal, nós temos aqui então essas utilidades que eu estou falando para vocês, que pode acompanhar nosso salário base. Pergunta: o que seria então o salário utilidade, gente? E salário utilidade é muito simples de você conceituar. Salário utilidade é tudo aquilo que não é dinheiro, ou seja, que não é pecúnia. Nós podemos falar aqui que não é R cifrão diretamente depositado na nossa conta, ok? Veja só, se a gente analisar a CLT, no bojo do artigo 81, ela traz para nós a ideia de diversas utilidades que podem existir junto ao nosso salário, ao salário base, né, que nós estudamos. Neste caso, poderá ser considerada utilidade como, olha o 81, o salário mínimo será determinado pela forma SM de salário mínimo igual a mais B mais C mais D mais E, em que A, B, C, D e E representam respectivamente o valor das despesas diárias com a alimentação, a habitação, vestuário, higiene, transporte, necessários para a vida de um trabalhador
adulto. Então veja, a lei ela traz aqui para nós que poderá ser considerado como utilidades o que? Nós temos alimentação, habitação, vestuário, higiene, transporte necessário à vida de um trabalhador adulto. Tudo isso comporá a ideia de salário, tá bom, pessoal? Isso é muito importante para o nosso estudo e para a nossa compreensão, evidentemente, tá bom? Deixa eu voltar aqui, que bati na tela. No próximo bloco, nós vamos dar continuidade a esse estudo e eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre salário-utilidade. Aguardo você num clique de mouse.